Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós iremos abordar sobre a terceira etapa da farmacocinética, que é a biotransformação de fármacos, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Vou colocar aqui o nosso PowerPoint para que vocês possam acompanhar aqui legal, beleza? Então, essa videoaula é especificamente sobre a terceira etapa da farmacocinética, que é a biotransformação de fármacos, tá certo? Bom, qual é o objetivo da biotransformação de fármacos? Primeiro, qual é a definição do termo biotransformação? O que significa esse termo transformação? Transformação significa modificar o padrão químico original da molécula do fármaco, e isso vai ocorrer no nosso sistema biológico, por isso o nome biotransformação. O objetivo da biotransformação é promover modificações químicas estruturais na molécula original do fármaco, em um sítio biológico específico, no qual enzimas que realizam esse processo de modificação, visando tornar a molécula original do fármaco inativa, ou seja, menos reativa, e mais hidrossolúvel. Isso tudo para facilitar o seu processo posterior de eliminação, tá certo? Então, essa é a definição de biotransformação e qual é o objetivo da etapa de biotransformação de fármacos. Existem alguns órgãos e tecidos que desempenham um papel biotransformador, ou seja, metabólico, né? Porque nós podemos entender a biotransformação também como um processo de metabolismo da substância, só que a gente utiliza mais o termo metabolismo no contexto da bioquímica, né? Na farmacologia a gente utiliza de fato a terminologia biotransformação para refletir a terceira etapa da farmacocinética, tá? Certo? Então, qual que é o objetivo de tornar a molécula inativa e mais hidrossolúvel? O objetivo é fazer com que essa molécula não tenha mais interação com nenhum componente biológico do nosso organismo, tornando-a inativa, né, menos reativa, e mais hidrossolúvel, para que ela possa ser eliminada através da nossa principal via de excreção, que é a via renal, através da incorporação da molécula do fármaco modificado, né, no filtrado urinário. A gente sabe que a urina ela é polar, ela é água, né, ela é hidrossolúvel. Então, quanto mais hidrossolúvel, mais polar for a molécula do fármaco, mais fácil vai ser a eliminação pela principal via de eliminação, que é a via renal. Tá? Então, existem vários órgãos aí que realizam as reações enzimáticas de biotransformação de fármacos. Dentre eles, nós temos os rins, que têm enzimas metabólicas, nós temos os pulmões, que apresentam atividade de biotransformação de fármacos, principalmente aqueles fármacos que são administrados por via inalatória, substâncias voláteis. O próprio intestino apresenta um padrão enzimático e pode metabolizar algumas substâncias, alguns fármacos, a pele, enfim. Existem alguns órgãos importantes, mas o principal órgão envolvido na biotransformação de fármacos, ou seja, o que detém a maquinaria mais robusta, mais complexa para que esses processos de biotransformação ocorram com maior propriedade, digamos assim, é o fígado. Então são os hepatócitos, tá? Então a biotransformação, o principal sítio biotransformador de drogas no nosso organismo são os hepatócitos, que são as células funcionais hepáticas. Então ocorre lá no fígado, tá? E o processo de biotransformação, pessoal, ocorre em duas fases. Então existem duas fases do processo de biotransformação de fármacos. A fase 1 e a fase 2, tá? Cada um tem a sua característica e seus objetivos específicos, tá? A fase 1 de biotransformação, o objetivo é inativar a molécula do fármaco, ou seja, expor um grupo químico, né? Ou inserir
um radical, um grupamento químico na molécula do fármaco através de reações enzimáticas, tornando essa molécula inativa ou menos reativa, para que ela não possa mais interagir com componentes biológicos específicos, desencadeando um efeito biológico, tá? Certo? As reações da fase 1 são mediadas por um complexo enzimático que está localizado lá na membrana plasmática do retículo endoplasmático, chamado de complexo microsomal do citocromo P450. Então, esse é o complexo enzimático responsável pela fase 1 de biotransformação de fármacos. E quais as reações que esse complexo medeia para promover essa introdução ou exposição de um radical, de um grupo funcional na molécula original? São reações de oxidação, redução e, eventualmente, de hidrólise, mas principalmente oxidação e redução. Essas são as características da fase 1 de biotransformação. Já a fase 2 de biotransformação, o objetivo é introduzir na molécula do fármaco original um grupo químico, ou seja, um grupo não, uma outra molécula, ou até mesmo um grupo químico, com um alto padrão de hidrossolubilidade, ou seja, um grupo químico muito polar. Tá certo? Então, as enzimas que realizam essa inserção desse grupo hidrossolúvel, né, muito polar na molécula original do fármaco, são chamadas de enzimas transferases. Essas enzimas têm uma ação a nível de citoplasma celular também, né? E as reações mediadas por essas enzimas transferases são chamadas de reações de conjugação. Tá certo, pessoal? O objetivo das reações de biotransformação de fase 2 é tornar o composto original do fármaco mais hidrossolúvel, inserindo neste composto original, nessa molécula original do fármaco, outros compostos, outras moléculas, outros grupamentos com característica de hidrossolubilidade, com características polares, tá? Então, as enzimas são as transferases que realizam essas reações de fase 2 e o tipo de reação é chamada de conjugação. Aqui tem um exemplo, tá, da molécula do ácido acetilsalicílico, ok? Que passa tanto pela fase 1 quanto pela fase 2 de conjugação, ok? Quando o ácido acetilsalicílico passa pela fase 1 de biotransformação, quem atua modificando o padrão químico dessa molécula são as enzimas do citocromo P450, complexo microsomal de citocromo P450, que realizam reações de oxidação e redução. Então, gera-se um metabólito, e esse metabólito é um metabólito inativo. Olha o padrão, olha a diferença. O que aconteceu aqui? O que o citocromo fez com a molécula do ácido acetilsalicílico, fármaco, molécula original, para inativar essa molécula, que é o objetivo da fase 1 de biotransformação. Inseriu nessa molécula um grupamento hidroxila, ou seja, essa reação é chamada de hidroxilação, né? E formou então um composto derivado do metabolismo do ácido acetilsalicílico, chamado de ácido salicílico, que não tem propriedade terapêutica, né? Nesse contexto. Mas o ácido acetilsalicílico também passa pela reação de fase 2, que são as reações de conjugação, no qual uma enzima chamada UDP-glucuroniltransferase insere na molécula do ácido acetilsalicílico uma outra molécula chamada de ácido glicurônico, tornando esse composto muito mais hidrossolúvel. Olha só, muito mais fácil de ser eliminado pela via renal através da incorporação com o filtrado urinário. Certo? Então, esse aqui é só um exemplo para vocês verem como que funcionaria. Inativação, inserindo ou expondo um grupo funcional, um radical. Conjugação com moléculas ou grupos químicos polares, mais hidrossolúveis, para aumentar a hidrossolubilidade do fármaco. Ok? Bom, voltando aqui na fase 1 e fase 2, apesar de existirem duas fases do processo de biotransformação de fármacos, pessoal, essas fases são independentes umas das outras. Isso significa que
um fármaco pode passar somente pela fase 1 e ser eliminado, ele pode passar somente pela fase 2 e ser eliminado, ou ele pode passar pela fase 1 e fase 2 ser eliminado, o que acontece com uma boa parte dos fármacos, ou ele pode nem sofrer o metabolismo e ser eliminado como droga ativa, ou seja, ele não sofre padrões de transformações químicas no nosso organismo e é eliminado como composto ativo, tá? Então, apesar de existirem duas fases do processo de biotransformação, elas são independentes umas das outras, tá? O objetivo da biotransformação nós já falamos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais especificamente aqui sobre a fase 1 da biotransformação e falar sobre o principal sistema complexo enzimático envolvido nas reações de biotransformação de fármacos, que é o sistema microsomal do citocromo P450, que são os responsáveis por realizar as reações de fase 1 de biotransformação, tá certo? Essas enzimas têm uma característica muito interessante. Elas são enzimas pouco seletivas, ou seja, duas ou mais enzimas podem realizar uma mesma reação de biotransformação. Um fármaco pode ser alvo, pode ser substrato de duas ou mais enzimas, né? Assim como duas ou mais enzimas podem estar envolvidas no processo de biotransformação de um ou mais fármacos, tá certo? Então, uma das características das enzimas do citocromo P450, do complexo, é a baixa seletividade, tá? E isso é interessante para padrões metabólicos, porque não seria possível biologicamente nós termos uma enzima para cada substância química responsável especificamente para o processo de metabolismo, de biotransformação de todas as substâncias químicas presentes no planeta, né? Então nós precisamos ter um padrão aí de similaridade no contexto da biotransformação, tá certo? Bom, pessoal, então aqui já foi dito também, tá? Que as principais reações são mediadas pelo citocromo, são oxidação, redução e hidrólise, beleza? Bom, falando mais um pouquinho do citocromo aqui, o complexo microsomal do citocromo P450, como o próprio nome já diz, é um complexo enzimático, ou seja, é um complexo formado por várias enzimas, tá certo? Só a título de curiosidade, por que eu chamo de complexo microsomal do citocromo P450? Complexo porque é um conjunto, é uma família, é uma superfamília no qual nós temos várias enzimas. Microsomal por causa da localização específica desse complexo, que é a nível de organela, é a nível de membrana do retículo endoplasmático. O complexo está localizado na membrana plasmática do retículo endoplasmático, está lá na membrana, né? Presente na membrana do retículo. Citocromo porque são enzimas que apresentam em sua estrutura, é uma família de cromoproteínas, né? E apresentam em sua estrutura um átomo de ferro, né? Um íon metálico férrico, que é muito importante para a realização das reações de oxidação e redução, que é o principal tipo de reação. E esse número aí, 450, não é o número de enzimas que contém o complexo. Na verdade, esse complexo ele contém aproximadamente aí umas 400, um pouco mais de 400 enzimas. Mas esse 450 aí, ele vem do fato, né, da informação de que uma solução contendo o complexo enzimático citocromo P450 absorve luz plano polarizada em um comprimento de onda de 450 nanômetros. Então, esse 450 ele vem de uma propriedade física, né, das enzimas. Tá certo? Bom, então essa superfamília de citocromo P450, pessoal, é uma superfamília no qual
a 14 famílias de genes responsáveis pela expressão dessas enzimas, tá? Ok? Então é uma família bem grande. Bom, existem há mais de 1,5 bilhão de anos e é composta por várias subfamílias. Então, o citocromo P450 apresenta basicamente 17 subfamílias. Dessas 17 subfamílias, aproximadamente 200 isoformas que compõem essas 17 subfamílias. Só que dessas 200 isoformas, apenas umas 70 isoformas são necessárias para as nossas reações de biotransformação de fase 1. Tá? E 4 famílias específicas, né? Ou seja, a citocromo 1, citocromo 2, citocromo 3, citocromo 4, é que vão codificar as enzimas que metabolizam compostos exógenos como fármacos, químicos ambientais e outros xenobióticos. Ou seja, são 4 subfamílias principais. Dentre essas 4 subfamílias, as isoformas CYP3A4 e CYP2B, principalmente a CYP2B6, então nós temos duas aí subfamílias, CYP3A e CYP2B, e as isoenzimas CYP3A4, CYP2B6, né, que são responsáveis pelo metabolismo de fase 1, pela biotransformação de fase 1 de aproximadamente 60 a 20% dos fármacos utilizados clinicamente, né? Então essas enzimas, essas subfamílias com as suas respectivas isoenzimas, pessoal, elas têm uma maior relevância medicinal, porque as duas juntas são responsáveis pelo processo de biotransformação de aproximadamente 80% dos fármacos utilizados clinicamente, né? Elas têm uma relevância muito, muito, muito grande, tá? Ok? Bom, certo, pessoal, então vamos parar aqui essa aula, né? Já deu um tempinho legal aqui que nós estamos discutindo sobre citocromo, tá? Continuamos em um próximo vídeo falando sobre as reações de biotransformação. Iremos falar um pouco das reações de fase 2, né, da biotransformação, para que a gente complemente esse estudo da terceira etapa farmacocinética, que é a respeito da biotransformação de fármacos. Ok? Um grande abraço para todos, bons estudos e até um próximo vídeo. Tchau!